Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração nesse momento. E eu peço que você redobre a sua atenção. É uma palavra que vem para nos desafiar. Meus irmãos, vou compartilhar com você o assunto de hoje. Tem me impactado desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência, o meu coração tem sido atraído por esta palavra. É de fato uma das narrativas bíblicas que mais profundamente marcou a minha vida, o meu coração na presença do Senhor, confrontando-me com uma realidade crucial e transformadora. Nós somos aquilo que vemos. Você pode repetir comigo? Nós somos aquilo que vemos no 3. 1, 2, 3. Nós somos. Para falar sobre esse assunto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler apenas um versículo, mas eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque ao longo da pregação nós vamos precisar recorrer a alguns textos para enfatizar as lições do Espírito Santo para a nossa vida nesta palavra. Números, capítulo de número 13, versículo 33. Se possível, coloque-se em pé para fazermos uma leitura em reverência, em honra e respeito a este livro, que é o livro de Deus. Números capítulo 3, versículo 33 diz: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos de coração aberto para receber a tua palavra. Cremos que o Senhor tem uma direção para a nossa vida. Cremos que o teu Espírito tem um propósito com a nossa casa por meio desta palavra. Portanto, cumpre o teu querer. Usa-me em tuas mãos como um instrumento para abençoar o coração desta igreja local. E que saiamos daqui posicionados para impactar e para transformar a realidade à nossa volta. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Tome seu assento, tome seu lugar. Queridos irmãos, a nossa visão interior é o vetor, é o prisma que filtra e interpreta toda a realidade externa. Se nós contemplarmos derrota, nós vamos gerar derrota. Se nós vislumbrarmos as promessas de Deus, nós obteremos vitórias através da fé. É interessante que a palavra que o Senhor colocou em meu coração para nós nessa noite nos ajuda a entender que a fé possui a sua visão. A fé possui uma visão, e uma visão baseada na palavra de Deus, baseada nos propósitos, nos desígnios, nas promessas de Deus. A Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 27, falando a respeito de Moisés, disse que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, saindo do Egito, escolhendo sofrer com seus irmãos, e ficou firme, como vendo o invisível. Como vendo o invisível, ou seja, a fé possui visão própria. Uma visão que muitas vezes ignora a realidade que a nossa vista contempla, que os nossos olhos naturais estão vendo. Uma visão que muitas vezes é conflituosa com aquilo, diverge com aquilo que os nossos olhos naturais estão assistindo. E a nação de Israel estava às portas da terra prometida,
depois de 40 anos de peregrinação no deserto, chegaram ao lugar onde Deus lhes havia prometido, terra de fartura, terra excelente, frutífera, terra que mana leite e mel. Desde a saída do Egito, agora estavam perto da sua liberdade, de efetivar a sua liberdade. A promessa estava ao seu alcance, mas antes de entrar, uma comitiva de espias foi preparada. 12 homens foram escolhidos, 12 líderes, homens influentes, 12 príncipes, cada um representando uma tribo de Israel, e foram enviados para espiar a terra. O relatório que eles trariam de volta mudaria o curso de toda uma geração, mudaria o curso de uma geração inteira de pessoas. Então eu quero convidar você para analisar comigo essa missão divina e essa perspectiva humana, porque não foi ideia de Moisés enviar espias para a terra prometida. O texto começa, o capítulo 13 começa dizendo assim, olhe comigo, capítulo 3, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, segundo ou sendo cada qual maioral entre eles. Eram príncipes, não eram qualquer homem, quaisquer pessoas. Eram príncipes. E eles não deveriam olhar a terra com o intuito de analisar se eles haveriam de entrar e possuir ou não. Eles foram enviados para espiar a terra a fim de coletarem informações estratégicas. A missão não era para decidirem se realmente possuiriam ou não aquela terra, mas para coletarem informações de cunho estratégico. Imagine, portanto, a expectativa daqueles que ficaram, a expectativa das massas ali, das pessoas. Nós estamos falando de aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto que ficaram com a expectativa do relatório dos espias sobre a terra da promessa. Então, estes homens ficaram observando a terra por 40 dias e voltaram no fim deste processo, deste período, e todos eles concordaram em seu relatório com um ponto: a terra é de fato abundante, excelente, de grande e extrema qualidade, terra que mana leite e mel. Eles trouxeram da terra figos, romãs, trouxeram um cacho de uva fenomenal, tão pesado que se fazia necessário 2 pessoas, 2 homens carregarem esse cacho de uva. Eles constataram que a promessa de Deus era verdadeira, que a palavra do Senhor era verdade. Eles viram, eles tocaram, eles trouxeram evidências, trouxeram provas. Fisicamente manifestou-se diante dos seus olhos a fidelidade de Deus com relação à promessa de uma terra que mana leite e mel. No entanto, o problema começou a partir da interpretação dos 10, do restante destes espias. 10 dos espias, embora confirmando que a terra era conforme Deus havia dito a Moisés, estavam focados nos obstáculos, presos nos gigantes, nas grandes fortalezas, nas grandes cidades aparentemente impenetráveis daquela região. Eles viram a terra através das lentes de suas próprias limitações. Eles contemplaram a terra a partir das lentes de suas próprias incapacidades. Eles viram a magnitude dos inimigos, de aparente
impossibilidade de possuírem a terra. A grandeza de Deus diante desses homens foi obscurecida, foi ofuscada diante do tamanho dos desafios que estavam diante deles. Confira comigo algumas características de pessoas que são dominadas pela visão da incredulidade. Porque existem hoje, em nosso meio, no meio evangélico, não poucos, existem hoje muitos irmãos neutralizados, paralisados em sua vida, não conseguem avançar, não conseguem prosperar, não conseguem sair do mesmo nível, estão estagnados, porque perderam a sensibilidade espiritual, perderam a perspectiva do Espírito, perderam a visão da fé. Eles focam no problema, eles focam nos obstáculos, eles focam nas dificuldades, eles obscurecem a grandeza de Deus e por isso são tomados por incertezas, dúvidas, tomados pelo medo, são tomados por uma série de situações que os aprisionam. Eu quero compartilhar com vocês a partir de agora algumas características de pessoas que são marcadas por uma visão de incredulidade. Primeiro, pessoas com a visão da incredulidade duvidam das promessas de Deus, apesar das evidências. Duvidam da palavra de Deus, apesar das provas, das evidências. Veja comigo o versículo de número 27. Capítulo 13, versículo de número 27. O texto diz assim: E contaram-lhes, e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Eu quero enfatizar isso aqui porque parece até um absurdo, né? Uma loucura. Eles confirmaram, eles constataram a veracidade da promessa de Deus. Aquilo que Deus havia dito para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 8, no capítulo 33, versículo 3, eles estavam vendo ao vivo e a cores, como dizem os antigos, né? Eles estavam tocando, eles estavam vendo, eles viram a evidência da palavra de Deus, era exatamente conforme o Senhor havia dito ao seu servo Moisés. Eles não apenas viram, eles tocaram. Sabe aquela história que diz assim, aquela frase diz assim: eu só creio, eu só acredito vendo. Esses aqui nem vendo acreditaram. Aí a gente olha para isso e diz assim: meu Deus, que absurdo. Absurdo, né? Mas você faz isso também. Você faz isso. Muitas vezes você faz isso. Você tem promessa de Deus. Você tem palavra sobre a sua vida, palavra que foi liberada do altar de Deus. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas quando você está diante da oportunidade do cumprimento desta palavra, você duvida. Você não acredita. Você começa a olhar para as circunstâncias, mas será que chegou a hora? Será que é? Não, não é para mim. Será? Não, não acredito. Você está vendo, você está tocando, mas você é ainda alguém resistente ao avanço, ao possuir, ao conquistar aquilo que está diante de você. Você tem uma palavra de cura sobre a sua vida, mas na hora de tomar posse da cura, você duvida.
Você tem uma palavra de progresso sobre a sua vida profissional, sobre os seus negócios, mas quando está diante de um network estratégico, diante de uma oportunidade ou de um contrato, finalmente chegou a hora, Deus está com você, Deus está marcando este momento com o seu poder, com a sua graça, manifestando a sua bondade, manifestando a sua presença, dizendo: eu sou contigo, eu velo pela minha palavra para cumprir. Aí você olha para o tamanho da porta e diz: mas é muito grande. Será que é para mim entrar mesmo? Você duvida, porque a incredulidade nem sempre se manifesta na negação da existência da promessa. A incredulidade se manifesta quanto ao cumprimento da promessa. Eu creio que eu tenho uma promessa, Deus falou comigo, eu não tenho dúvidas de que há uma palavra de Deus sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre a minha vida, mas quando chega o momento de pôr as mãos sobre a bênção e de ver a materialização da promessa, vem a dúvida, vem o dilema, vem a incerteza, vem a insegurança, você começa a olhar para todos os lados, você começa a focar nas impossibilidades que cercam aquela oportunidade, e você começa a temer, e você começa a recuar, e você começa a pensar em voltar para trás. Foi o que aconteceu com esse povo. A visão da incredulidade deles permitiu com que a visão das garantias divinas fossem obscurecidas. Eles pegaram fruto, eles pisaram a terra, eles viram com os seus olhos, tocaram com suas mãos, mas no seu coração não acreditaram na palavra de Deus. Irmãos, eu já estive em lugar onde só de pisar o pé eu tive a certeza que haveria milagres naquele lugar, aconteceria milagres naquele lugar. A atmosfera era de fé. Pairava a fé no ambiente. Eu vou trazer para você o quão danosa é a incredulidade na nossa vida como filhos de Deus. Em primeiro lugar, duvida da palavra de Deus. Em segundo lugar, o foco da vida se torna a impossibilidade. Foca na impossibilidade, foca no problema, foca nas fortalezas, foca nos obstáculos, foca no gigante, foca na condição improvável. Então, veja comigo agora os versículos de número 31. Olha só, versículo de número 31. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Perceba a fala deles aqui. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A palavra-chave no relatório dos 10 aqui é não. Eles não estão considerando uma dificuldade. Eles não estão dizendo assim, ó, vai ser muito difícil conseguirmos possuir a terra. Vai ser muito penoso, vai ser complicado, é algo complexo, vai ser muito difícil. Eles estão determinando, eles estão dizendo: não subiremos contra aquele povo. Não poderemos subir contra aquele povo. Eles são categóricos. A ênfase deles é o negativismo. Eles focam na impossibilidade. E esse não, aqui, ecoa como uma clara convicção interior. Eles estão seguros, eles estão certos de que a terra não é para eles. Não subiremos, ou poderemos subir. Não, não, não. A incredulidade tem o poder de definir a realidade. Você, a partir da leitura que faz, tem o poder de gerar uma verdade, muitas vezes, insuperável dentro do seu coração.
O texto começa dizendo assim: o Senhor falou a Moisés dizendo: envia os homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Mas eles, ao verem a terra e voltarem, eles estão dizendo: não é para nós. Não subiremos, não possuiremos. O foco obsessivo na impossibilidade tornou um obstáculo intransponível criado pela própria mente deles. Eles estavam certos e seguros que não era para eles. A mentalidade deles já estava forjada, já estava erguida. Não posso possuir um pedaço dessa terra, 1 centímetro deste solo, não dá para mim. Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse assim, não foi o pastor Oséias quem falou, não foi o apóstolo Pedro quem falou, foi Jesus quem disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tem gente que levanta com um não na cabeça, não vai dar certo. Tem gente que acorda dizendo: não vou conseguir. Tem gente que dá ignição no carro, vai para o serviço, não vai dar certo. Não vai. Vou desistir, vou parar com essa história. Vou voltar para casa, vou engavetar esse projeto, vou fechar as portas, não vai dar certo. Quando existe uma palavra de Deus, quando existe uma promessa de Deus, não tenha medo ainda que as circunstâncias digam o contrário. Seja corajoso, creia, tenha fé, vai, porque o Senhor vai cumprir a sua palavra. Segunda característica, ou melhor, terceira característica de alguém que é dominado pela visão da incredulidade: ele contagia outras pessoas. Ele contagia outras pessoas. A incredulidade, meus irmãos, se tem um negócio pegajoso, contagiante, é a tal da incredulidade. Olha que coisa grave aconteceu aqui. Leia comigo o versículo de número 32. E infamaram a terra. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Agora leia comigo o versículo 1 do capítulo 14. O versículo 1 do capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Irmãos, 10 homens contaminaram o coração de aproximadamente 3 milhões de pessoas. 10 homens fizeram uma nação chorar. 10 homens fizeram uma nação desacreditarem do projeto de Deus. 10 homens infamaram a terra que Deus havia lhes garantido e empenhado a sua honra, dizendo: eu vos darei terra que mana leite e mel. Eu sei que foi um momento muito difícil, mas vale a pena recordar a pandemia que nós vivemos alguns anos atrás. Foi um momento muito triste, mas perceba o perigo de um vírus contagiante. O Covid-19, que começou lá em Wuhan, na China, em questão de poucos meses, atravessou os mares e devastou nações por inteiras, gerando um cenário de guerra. Um cenário apavorante, como uma guerra mundial. A incredulidade é como um vírus, que tem essa capacidade de se espalhar e contaminar o coração das pessoas.
Uma pessoa começa dizendo, não vai dar certo, não vai funcionar, não vamos conseguir. Outras pessoas já fizeram, não deu certo, por que vai dar certo para a gente? E vai falando, e vai falando, e vai dizendo, e vai falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Daqui a pouco, o mais otimista, o mais entusiasmado, está morto em seu sonho, em seus projetos e objetivos. Cola do lado de alguém incrédulo, cola do lado de alguém negativo, você vai ficar da mesma forma. É por isso que eu não admito pessoas que não tenham o mesmo espírito que o meu para andar comigo. Eu não aceito andar com pessoas que dizem, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai florescer, não vai frutificar. Outros já tentaram, não deu certo, não funcionou, eu não vejo saída, eu não vejo solução, é complicado. Não, para com isso. Nós servimos a um Deus grande e poderoso. Se há uma palavra de Deus sobre este negócio, se há uma promessa de Deus sobre esse negócio, independente das dificuldades, independente dos problemas econômicos lá fora, independente dos prognósticos lá fora, independente das circunstâncias, se Deus assinou embaixo, vai dar certo. Xarabacandarabás. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as conversas que você ouve. Quer identificar uma pessoa que tem a visão da incredulidade? Uma pessoa que, e geralmente, presta atenção, geralmente, essas pessoas que dizem não vai dar certo, olha para a vida delas. Olha para a vida delas. Estagnadas, infrutíferas, não avançam para lado nenhum. Aí, quer dar palpite no seu sonho, no seu projeto. Você, às vezes, muito entusiasmado, vem dizer, olha, eu tive uma ideia aqui, tal. Ih, eu já vi outros tentarem. Eu já vi esse filme. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, presta atenção, que geralmente pessoas assim, quando elas ouvem Deus falar com você, quando elas ouvem Deus falando com o seu coração, dizendo, eu vou abençoar, eu vou abrir as portas, eu vou dar vitória, eu vou ampliar os horizontes. Aí a pessoa, o incrédulo, ele vai olhar e vai dizer assim, olha lá, ó, o profeta puxando o saco do irmão, o profeta bajulando o irmão, está puxando o saco demais, está bajulando demais. Essa é a leitura que ele faz. Por quê? Porque ele não acredita naquilo que Deus está falando. Porque a visão dele é míope, a visão dele é a partir da incredulidade. E aonde ele cola, as pessoas se enfraquecem. Aonde ele chega, a fé mina. Olha, você viu lá no negócio que o patrão está fazendo, o gerente trouxe um sistema novo. Rapaz, isso aí não vai dar certo não. Aí pronto, aí o outro começa, né, é difícil, né, não vai dar certo, né, eu acho que também não, eu acho que todo mundo começa, mas não vai dar certo. Esse povo, irmãos, eles têm um potencial de destruir uma empresa, de destruir uma igreja, se não houver confronto, se não houver uma tratativa, se não houver uma ação de Deus. Esse povo tem o potencial de destruir uma família. A incredulidade destrói ministérios pessoais. Deus está dizendo, eu te chamei, eu te escolhi, levanta-te, vai, eu te envio. E o camarada fica, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não é possível. E diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problemática, porque mas Deus prometeu, por que tem gigante? Deus prometeu, por que tem fortalezas aparentemente intransponíveis? Então Deus não está nesse negócio, porque se fosse Deus, daria tudo certinho, o caminho seria livre de obstáculos, seria livre de dor, de qualquer tipo de confronto.
irmão, você está muito enganado. Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma promessa, mas isso não significa que a conquista vai ser de mão beijada. Vai ser fácil. Não, vai ser difícil mesmo. Você vai encontrar resistência no caminho. Você vai encontrar oposição no caminho. Aliás, uma vitória sem oposição, sem obstáculos, ela não é gostosa. Uma vitória gostosa é aquela que você enfrenta dificuldade, enfrenta oposição e ora e clama, vê a mão de Deus agindo e tal. Mas você está lá, com a espada empunhada, com a camisa arregaçada. Você está lá, trabalhando, se esforçando, porque você acredita que você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, quer ver uma outra coisa terrível de quem é marcado pela visão da incredulidade? Ele tem um complexo de inferioridade. Versículo 33 que nós lemos diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como o quê? Gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, olhando daqui para lá e de lá para cá, é a mesma coisa. Nós somos insuficientes, nós somos gafanhotos, nós não somos nada. Eu tenho aqui, meus irmãos, uma profunda distorção da autoimagem. A partir da incredulidade, eles se diminuem ao ponto de se acharem insuficientes para possuírem a promessa de Deus. Eles não pararam para refletir com relação àquilo que Deus acabara de fazer alguns anos atrás. Deus os tirou do Egito com poder e com glória. Deus os tirou do Egito com muita riqueza e ouro. Deus os introduziu por meio do mar, o mar aberto, e eles a pés enxutos atravessando. Eles viram Deus derrotar os seus inimigos. Eles viram Deus providenciando o pão, a água pela rocha. Deus providenciou o calçado, o vestir. Eles estavam amparados, não estavam passando por necessidade alguma. Eles estavam sendo cuidados, amados, eram escolhidos do Senhor. Deus fez uma aliança com esse povo no Monte Sinai. Deus revelou a sua glória, entregou a ele os seus oráculos. Esse povo estava caminhando 40 anos com Deus. Esse povo estava caminhando 40 anos debaixo de milagre, todos os dias milagre. Mas quando chegou a hora de possuir a terra, o que eles conseguem ver? Somos gafanhotos. Pelo amor de Deus, cadê esse Deus que se apresentou a Moisés na visão deles? O eu sou o que sou. Cadê esse Deus que fez o monte Sinai ferver na presença deles? Cadê esse Deus que tocou o mar vermelho e abriu para que eles passassem a pés enxutos? Eles se esqueceram dele. Se esqueceram desse Deus poderoso, e a única coisa que conseguiam considerar era que eram como gafanhotos. Se esqueceram de que foram resgatados, de que eram amados, de que era um povo capacitado pelo Senhor para possuir a terra conforme a palavra do Senhor. O que está acontecendo aqui é o efeito da incredulidade. Quando a incredulidade ataca o seu coração, você se esquece daquilo que Deus já fez na sua vida. Você se esquece da glória de Deus. Você se esquece do tamanho do Deus que você serve. Aí você começa a se diminuir. Porque na verdade, tudo bem, nós somos pequenos. Nós somos de barro, nós somos insuficientes, ok. Nós somos cheios de limitações, é verdade. Mas nós servimos a um Deus poderoso. E você e Deus é a maioria.
diante de um processo de conquista, debaixo da palavra de Deus, pode se levantar o homem na terra, pode se levantar o diabo e as potestades malignas, quando Deus está com você dizendo: marche, avance, eu te farei possuir a terra, não tem nada que possa te parar. Eu estou pregando esta noite para uma igreja de imparáveis, em nome de Jesus. Nada vai se impor entre você e aquilo que Deus disse que é teu. O que Deus disse que é teu e ninguém põe a mão. Quando Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele não errou de endereço, Ele não errou o nome, Ele olhou para você e disse: você tem um propósito nesta terra, levanta-te, posicione-se e vive aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Não temas, não temas, se levante, conquiste. Pare com essa mentalidade de inferioridade, com esse complexo de inferioridade. Mas existe aqui alguma outra coisa. Em quinto lugar, eles cultivam uma mentalidade ainda de escravos. Olha aqui comigo, capítulo 14, versículos 2 e 3. Irmãos, aqui a gente está chegando no ápice da loucura da incredulidade. Olha o que diz o texto: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha que loucura, irmãos. Começaram a pensar em voltar para o Egito, depois de 40 anos na peregrinação no deserto, vendo a provisão de Deus. Agora eles querem voltar para a terra da escravidão. Embora fisicamente livres, embora libertos da escravidão, mentalmente eles estavam cativos, ainda estavam presos. Eles preferiam a segurança do ambiente da escravidão, a segurança entre aspas, a segurança alimentar da terra do Egito no tempo da escravidão, do que a liberdade incerta que exige fé e coragem para batalhar no processo da conquista debaixo da palavra de Deus. O desejo de voltar ao Egito aqui é o clímax, é o ápice da mentalidade de alguém que ainda não foi transformado plenamente pela mão de Deus, que valoriza a escravidão, que valoriza o conforto do Egito, do que o processo de conquista e plenitude da palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não olhe para trás. Se tem uma coisa que incomoda o coração de Deus, é aquele que olha para trás quando Ele diz: avance. Jesus diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Em Hebreus nós temos o texto que nos ensina dizendo que o justo viverá pela fé, e o Senhor diz no capítulo 10 que aquele que recuar a minha alma não terá prazer nele. Ao invés de avançar para a herança da promessa de Deus, eles querem montar acampamento. Ou melhor, levantar acampamento e voltar para o Egito. É preferível a carne na panela da escravidão, é preferível a cebola, o pepino na terra da escravidão, do que os desafios para conquistar a terra que Deus prometeu. Eu chego a dizer que essa é uma mentalidade demoníaca, a mentalidade do retrocesso. Porque quem Deus chamou não costuma voltar atrás. A ordem de Deus é: vá até o fim. Vá até o fim. E ao que vencer, sentará comigo no meu trono, e lhe darei de comer do maná escondido. E ao que chegar até o fim, lhe darei uma pedra, e nela estará o seu novo nome. E viverá
em um novo céu e uma nova terra. Com o cristão não tem esse negócio de voltar atrás, de recuar, de retroceder. Estou falando no sentido espiritual, é daqui para frente, é avançar. A fé do crente, ela deve ser crescente. A caminhada do cristão, ela deve ser uma evolução. Eu fico incomodado com o tipo de pessoa que caminha na fé e não consegue se desenvolver espiritualmente. É aquele mesmo cristão a vida inteira. E aquele mesmo irmão, com aquele mesmo traço, com aquela mesma forma de ser, mania, pensamento, não tem nenhuma mudança, nenhuma evolução. 5, 10, 15 anos, continua a mesma coisa, a mesma pessoa, rendendo a mesma, frutificando a mesma forma. Nós precisamos frutificar mais, avançar, evoluir. Em João capítulo 15, sobre a parábola do viticultor, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, a Bíblia diz que Deus, como viticultor, Ele limpa a vara que dá fruto, para que ela dê mais fruto. Então meu nível de resultados na obra de Deus deve ser sempre maior, e nunca inferior. Então o meu trabalho, a minha dedicação, em termos de reino de Deus, vida espiritual, deve ser uma crescente. Meu irmão, se você não cresce, não evolui, você está com um problema de fé. Esse povo não estava avançando, pelo contrário, estavam querendo voltar. E tem uma coisa aqui gravíssima nesse texto, que provoca o desagrado divino. No meio de toda essa história, eu tenho 3 atitudes aqui. Eu falei de características, eu quero falar de 3 atitudes que despertam a ira de Deus, que despertam o desagrado divino. Primeiro, é a murmuração. O incrédulo tende a murmurar. O que é murmurar? É se queixar do próprio Deus. É se queixar de Deus. Eu já ouvi, irmãos, pessoas dizendo, para minha tristeza, eu já ouvi pessoas dizendo, porque quando eu não era crente, eu vivia melhor do que eu vivo hoje. Melhor? Quando eu não era crente, eu vivia melhor do que eu vivo hoje. Mas não no sentido de que hoje ela vive no combate da fé, porque nós vivemos um combate. Antigamente esse combate interior não existia. A partir do momento que você serve a Deus, existe uma batalha espiritual. Não é nesse sentido. A pessoa fala no sentido de uma reprovação do trabalho de Deus. Porque antes de eu ser crente, eu era feliz. Mas agora que eu sirvo a Deus, eu não sou feliz. Eu já ouvi pessoas falando isso. Se Deus não fizer uma mudança na minha vida esse mês, olha, dando prazo para Deus, Deus não é Deus. Isso é murmuração. Porque a vida inteira é essa porcaria de salário. Vou na igreja, entrego oferta, dou meu dízimo, essa porcaria de salário. Como se pudesse dizer assim, é isso que o Senhor tem para me oferecer diante da minha fidelidade? Murmuração, isso é um efeito da incredulidade. A murmuração é a música de Satanás. Se tem alguém que ama, quando a murmuração é proferida, se tem alguém que aplaude, se tem alguém que dança, se tem alguém que se alegra, quando alguém murmura, é o diabo. Esse povo murmurou de Deus, dizendo, para que nos tirou de lá, para nos trazer aqui, morrer no deserto, por esses gigantes, por esse povo. Uma outra coisa que enfurece a Deus, é o tentar a Deus. O versículo 22 nos diz, do capítulo 14, e me tentaram estas 10 vezes. Cada espia para Deus foi uma verdadeira tentação. E me tentaram estas 10 vezes, disse o Senhor,
Tentar a Deus aqui, o que significa isso? Significa duvidar literalmente da palavra de Deus. Em outras palavras é dizer, Deus não tem a competência para nos fazer herdar essa terra, não a possuiremos. É um declarado desafio à autoridade de Deus. Deus não tem condições nenhuma de nos fazer. Isso é tentar a Deus. E uma outra coisa aqui, que eu já até mencionei um pouco, que provoca o desagrado e a ira divina, é o desejo de voltar atrás. Diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Irmãos, Deus se levantou nessa hora. E aqui, eu quero falar sobre o efeito inevitável da incredulidade. Deus se levantou na hora que aquele povo murmurou, tentou e desejou voltar atrás. Pegaram em pedras, escute bem, pegaram em pedras para matarem Moisés, Arão, Josué e Calebe. Pensa num povo miserável. Pegaram em pedras para matarem homens que Deus levantou para lhes conduzir em uma conquista divina. Eles iriam matar aqueles que foram escolhidos por Deus para lhes abençoarem em todo o trajeto rumo à terra da conquista. Deus levantou e disse para Moisés, Moisés, Deus interviu, a glória dele apareceu na hora. Deus disse para Moisés, versículo 23 do capítulo 14, não verão a terra que eu jurei dar aos seus pais, nenhum daqueles que me provocaram haverá, com exceção de dois, Josué e Calebe. De 20 anos para cima, dessa geração, eles não vão sentir o gosto do fruto da terra que eu lhes prometi. Eles não entrarão na herança da minha promessa. Sabe qual é o efeito, irmãos, da incredulidade na nossa vida? A subtração da promessa de Deus. Há um dizer que diz assim, quem tem promessa não morre, né? Vocês não morrem antes de ver a promessa. Me explica agora aqui. Esse povo tinha promessa. Esse povo tinha uma palavra. Mas por causa da incredulidade, morreram e não viram a promessa. Não desfrutaram da promessa de Deus. Esse é o efeito nocivo da incredulidade. Ela me tira a bênção e tira a bênção daqueles que foram também inflamados por essa incredulidade, aqueles que estavam ao redor. Mas no meio daquela multidão que chorava por incredulidade, a voz da fé de dois homens reverberou. Houve duas vozes divergentes, dissonantes, Josué e Calebe. Eles possuíam um espírito diferenciado. O texto diz que eles fizeram calar o povo perante Moisés e disseram, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente a conquistaremos. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra excelentíssima. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, e o seu amparo lhe se retirou, e o Senhor é conosco, não os temais. Que espírito é esse, irmãos? É o espírito de quem está firmado na palavra de Deus. O espírito daqueles que escolheram ter a visão da fé. Escolha ter a visão da fé. Olha para o seu irmão e diga, escolha ter a visão
da fé. Escolha na sua vida, de uma vez por todas, ter a visão da fé. Quem possui a visão da fé, possui uma convicção inabalável sobre a vitória pela palavra de Deus. Certamente, disse Josué e Caleb no versículo 30, subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Nada podia tirar isso do coração deles, nem mesmo os maiores gigantes da terra, porque eles conheciam e sabiam o Deus que havia liberado a palavra sobre a vida deles. O que mais eles possuíam? Eles possuíam foco em Deus. O foco deles não eram os obstáculos ou os gigantes, mas era o Senhor. Versículo 8 do capítulo 14 diz assim, ó: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. O negócio aqui é Deus, o negócio aqui é o Senhor, a conversa aqui é com Ele. Se Ele se agradar de nós, se Ele nos aprovar, então Ele nos dará. O foco aqui é o coração dEle, o foco aqui é a vontade dEle, o foco aqui é o querer dEle. Eu quero agradar a Ele, eu quero servir a Ele, eu quero obedecer a Ele. Aleluia. Não me interessa as decisões do governo atual, não me interessa as notícias negativas. É muito importante nós tomarmos as nossas doses de informações diárias, é importante, mas que isso não dê influenciar em nossas decisões de forma efetiva. O que deve influenciar de forma decisiva as minhas escolhas é a palavra de Deus, é a direção de Deus, é a vontade de Deus. Os meus olhos estão no Senhor, o foco é Ele. Quem tem a visão da fé tem a disposição da obediência. Tão somente, disse Josué e Caleb, não sejais rebeldes contra o Senhor. Eles entendem, meus irmãos, que o segredo para a conquista da terra está na obediência. E a obediência é avançar. Obedecer aqui é atravessar o Jordão e possuir a terra, é empunhar a espada, é se preparar para o combate. A obediência aqui é seguir conforme o plano e o querer de Deus, é avançar. Uma pessoa que tem a visão da fé, ela não é dominada pelo medo. O versículo 9 do capítulo 14 diz assim, ó: não temais o povo desta terra, disse Josué e Caleb, não tenham medo contra os gigantes, contra os homens desta terra. O medo se mostra aqui como ladrão da alegria, como ladrão do sonho, como ladrão da expectativa, ou da promessa de Deus, como aquele que inibe o potencial do homem, que vem para paralisar. Mas a fé é o antídoto contra o medo. O medo, inclusive, na Bíblia nos é apresentado como espírito, e a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu espírito de medo e covardia, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Nós somos ousados pela fé em Cristo Jesus. A doença não pode te assustar, a crise econômica não pode te assustar, as dificuldades da vida não podem te assustar, porque quem te chamou, quem te levantou é o Deus de Israel. Ele está contigo. Uma pessoa que tem as lentes da fé, meus irmãos, ela entende que Deus tem o poder de proporcionar escape no meio da batalha. Disse aqui Josué e Caleb, versículo 10 do capítulo 14, mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Aqui não é uma palavra de Josué e Caleb, melhor dizendo, é a manifestação da glória de Deus para livrarem Josué e Caleb, assim como Moisés e Arão, da mão daqueles que estavam
estavam decididos a matá-los, a levantarem acampamentos e a regressarem para o Egito. Deus cuida, Deus guarda daqueles que são dominados pelo Espírito Santo, que possuem ousadia de fé. Antes de pisar o pé, estou falando aqui no sentido metafórico, antes de pisar o pé naquele cenário de batalha, vislumbre a sua vitória, a sua conquista em nome de Jesus. A vitória, a luta, a peleja, ela ainda não aconteceu, mas você já tem no coração a convicção, mediante a fé, que a vitória já foi liberada. Aí olha só, o povo ficou peregrinando mais 40 anos. Deus transformou cada dia que eles ficaram espiando a terra em anos. Foram 40 dias espionando a terra, vai ficar 40 anos rodando até cada um tombar morto nesse deserto. E a próxima geração, liderada por Josué e Caleb, vão possuir a terra da promessa. Depois de 40 anos, Josué e Caleb, agora com mais de 80 anos de idade, Josué como sucessor de Moisés, Caleb, corajoso, diz que possuía a mesma força e vitalidade de quando tinha 40 anos. Estava disposto a enfrentar o povo daquela terra de Canaã e possuir a terra. A fé não apenas nos capacita a lutar, mas nos traz segurança quanto ao resultado final. A vitória é tua. Paulo nos diz em Romanos capítulo 8 que em Cristo somos mais do que? Se coloque de pé, porque as horas não esperam. Aleluia. Olhe para mim. Como está a sua visão de fé hoje? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Nós temos muitas pessoas doentes, pessoas que precisam de solução no aspecto financeiro, pessoas que precisam de milagre. Meus irmãos, me escute. A Bíblia nos diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré por causa da incredulidade deles. Jesus nos trouxe uma parábola em Lucas capítulo 18, ele encerra a parábola da viúva perseverante, dizendo assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A pergunta de Cristo é provocativa. A pergunta de Cristo já nos traz, a gente pode inferir isso do texto, já nos traz uma realidade de crise de fé nos dias em que Ele voltar. Nós estamos vivendo esse período, crise de fé. Você quer milagre? Peça fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero viver milagre. Eu estou pregando hoje aqui fervendo de fé. Deus tem milagres nessa casa. Deus fará o extraordinário acontecer aqui. Adem será uma referência daquilo que Deus está fazendo nos dias atuais nesta cidade. Limeira saberá que Deus é Deus. Eu já disse para os irmãos aqui em um culto e vou repetir novamente. Sabe essas pessoas por quem nós temos orado? Com câncer. Se possível, traga elas aqui. Pastor, Deus pode operar à distância, é verdade. Mas eu quero desafiar a sua fé. Traga aqui, traga os desenganados pela medicina. Convide as pessoas que já não têm mais solução diante de alguma situação. Chame e fale assim, ó. E diga assim para elas, ó. Eu vou te levar em um lugar onde Deus faz milagres. Onde Deus faz milagres. Está na hora de treinar essa fé. Está na hora de trabalhar a sua confiança em Deus. Está na hora. Eu creio que Deus tem uma palavra sobre a minha vida. Israel sabia
que Deus tinha uma promessa, terra que mana leite e mel, ainda assim duvidou. Está na hora de trabalhar essa fé de verdade. Está na hora de crescer e ver milagres. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, comece a liberar sobre esse povo agora a ousadia da fé, a intrepidez do Espírito, que eles sejam tomados por aquilo que Josué e Caleb foram tomados naquele dia, que eles sejam tomados de uma convicção inabalável de que o Senhor é poderoso e que o Senhor é capaz de tornar o impossível impossível. Está na hora de romper limites. Está na hora de ver o sobrenatural acontecendo na nossa empresa, na nossa vida física, na nossa casa, na nossa família. Está na hora de colecionar experiências poderosas com o Senhor. Abre os céus, abre os céus, abre os céus. Todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida, sai agora. Sai agora, sai agora, sai agora, sai agora. Aonde houver uma mente insegura com relação à palavra de Deus, aonde houver uma mente duvidosa com relação às promessas de Deus, seja visitado agora pelo poder da fé, pelo poder da palavra que gera fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Receba fé, cresça em fé, aumente em fé, tenha atitudes de fé, avance na sua vida espiritual em milagres. Xarabaganchorabacharabacarabat.